Olá, bom dia, que prazer ter a sua presença. Hoje, domingo, dia 27 de agosto, o tema da lição é Conselho para as Esposas Cristãs. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Efésios. Abra a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, nós leremos os versos 21 até o 24, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Pare um pouquinho aí. O apóstolo Paulo aqui, ele começa apresentando que os cristãos devem ser sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. E Paulo aqui identificou o relacionamento com Cristo como o mais importante e determinante. A nossa submissão uns aos outros deve basear na submissão a Cristo. Como nós trabalhamos para alguém, somos submissos ao nosso patrão, porque somos empregados, nós também devemos ser submissos a Cristo, porque Ele não só é o dono da nossa vida, é o nosso patrão, mas Ele é o nosso grande exemplo e Ele também é o nosso Salvador. Agora o apóstolo Paulo aqui, ele vai dar um conselho para as mulheres, para as esposas, e esse conselho traz diversas compreensões, muitas vezes muito longe do ideal daquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto. E o grande tema polêmico aqui é a submissão feminina. Paulo diz que as mulheres devem ser submissas ao marido. De que sentido essa submissão ela deve acontecer? Veja, quando Paulo disse que as esposas deveriam fazer isto, ele disse que deveria ser submissas ao marido como ao Senhor. Ele quis dizer que cada esposa deve se submeter ao marido como se ele fosse Cristo. Ou ele quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão. Ele também faz uma analogia interessante. Ele diz que o marido é o cabeça da esposa, sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. Agora, a passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos. Então, quando nós falamos de submissão, nós nos referimos a render-se por amor, com humildade. Essa submissão, ela não tem a ver com subordinação, obediência por imposição em uma escala hierárquica. Não! O significado da submissão é manter o marido em alta consideração, respeitando, reconhecendo e apreciando seu esposo como protetor e auxiliador. Nós também podemos entender que as atitudes do marido e da esposa vêm de um contexto de submissão de um ao outro, porque eles estão cheios do Espírito. Nós também compreendemos que a esposa se submete ao marido não como um chefe, mas como a Cristo, seu Salvador e protetor. Não há desigualdade, mas igualdade de dignidade de homem e mulher em Cristo. Nós também entendemos que o marido deve amar a esposa, e isto é enxergado em termos de cuidado, proteção e amor como de Cristo, sacrificial. Paulo ele comparou a submissão da mulher como a da igreja e o amor do marido como o de Cristo. Eu quero concluir com um texto interessante do livro Lar Adventista, que aparece no final da lição de hoje. Lá na página 92 do livro,
Diz assim: à luz do que lemos, se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor e nem é o marido no verdadeiro sentido do termo. Então, queridos, o assunto, a lição procura deixar claro: existe uma igualdade do homem e a mulher desde a criação. Não há uma submissão hierárquica, forçada, opressora do homem sobre a mulher. O homem precisa representar a Jesus e, se isso não acontece, ele pode ser qualquer coisa, menos um representante de Cristo e um marido que receba a sujeição, que é a submissão em amor da mulher. Que Deus abençoe você, que o Senhor seja contigo e com a sua família nesse dia. Nós vamos orar, peço que você, por favor, feche os olhos aonde você estiver e vamos falar com Deus através da oração. Pai querido, obrigado por esse momento, por estudar a Tua Palavra. Hoje nós percebemos aqui o conselho de Paulo às mulheres, o conselho para serem submissas ao marido como a Cristo. O foco principal da submissão é Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada marido para que viva como Cristo e ame a esposa e se entregue por ela como Jesus fez pela igreja. Eu coloco agora essa pessoa querida que ora comigo, a família dele, a família dela em tuas mãos, clamando a tua bênção, agradecidos até aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.